Pessoal, eu convido você a assistir esse vídeo comigo. Eu nunca vi um jornalista de esquerda criticar os ministros, os políticos, autoridades esquerdistas. O que esse senhor fala aí tem fundamento. Só tem uma parte lá na frente que ele fala que eu discordo. Mas eu chamo você aqui nesse vídeo para você assistir comigo esse vídeo. Cara, ele fala uma parada e é verdade. Eu já tinha esse pensamento na minha mente. Aí hoje eu abri o YouTube aqui, eu vi esse vídeo. Eu falei, cara, vou repostar esse vídeo e vou pedir a galera para assistir comigo. Cara, o Alexandre de Moraes, ele tá no olho do furacão. Ele tá enrolado até o pescoço. Pra você ver o nível, esses caras são todos corruptos. O Lula, o Michel Temer, o Alckmin, só indica corrupto. É tanto dinheiro que chega na mesa desses caras, galera. É tanta ação, é tanta forma de você desviar dinheiro que os caras se perdem muita grana. E dinheiro você sabe o que é, né? Dinheiro, se você tiver um cuidado ali, meu irmão. Então a mulher dele tá nessa parafornália, a mulher dele tá nessa batalha aí, nesse envolvimento aí. E ele acionou o Banco Central, pediu socorro, pedindo ajuda, né? E veio com o argumento de que foi tratar de magnífica, que tem nada a ver com magnífica. Gente, é um absurdo. Eu quero chamar a sua atenção aqui, você, eleitor de esquerda, acorda, meu irmão, pro que está acontecendo nesse país. Olha aí. E pode ter certeza, cara, se fosse a sua esposa, você que está me ouvindo, se fosse a tua esposa, se fosse a esposa de alguém que você conhece, se fosse a esposa de qualquer outra autoridade, o Alexandre de Moraes, da forma que ele tá autoritário, se achando o cara, só que agora a casa dele caiu, ele já tinha acionado a Polícia Federal para ir na sua casa. Ele já tinha acionado a Polícia Federal para investigar tudo sobre você. Mas como é a esposa dele, né? Tá tudo quietinho. E você vê que as grandes emissoras, compradas, financiadas pelo governo, não falam sobre isso. Mas nós temos a rede social, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, o Instagram, nós temos as redes sociais que mostram a verdade que os canais abertos não falam. Tá certo? Então todo mundo hoje em dia tem um celular na mão. Todo mundo hoje tem um celular. E todo mundo hoje tem acesso à informação. Então é só você analisar e descansa o que acontece. Um atrás do outro. Então, vamos lá. Assiste comigo. Vamos lá, meu filho. Manda aí pra nós. Vamos lá, Josias. Tanto o presidente do Banco Central quanto o ministro Alexandre de Moraes confirmam que se encontraram, mas disseram que o assunto foi outro, Magnitsky. Eles dizendo isso, o que muda, né, no entendimento sobre esse assunto que traz uma preocupação? As notas foram muito lacônicas, não é, Fabíola? O Alexandre de Moraes foi bom que ele tivesse quebrado o silêncio. Agora, fez isso por meio de uma nota, negou que tenha feito lobby junto ao Banco Central para destravar um negócio que interessava a um cliente da banca advocatícia da sua mulher. Se o Alexandre de Moraes medisse as suas próprias explicações, com a mesma régua que ele aplica às defesas dos réus que lhe chegam à mesa, o Moraes não hesitaria em acionar a Polícia Federal. Ele consideraria que esse caso requer a realização de uma profunda, implacável investigação. Na sua explicação, o xerife do Supremo admite que conversou com o Gabriel Galípolo. Ele alega que tratou com o presidente do Banco Central só das sanções da Lei Magnitsky, que pesavam contra ele. Agora, nessa versão, que foi ecoada por outra nota lacônica do Galípolo, os dois não teriam conversado sobre o Banco Master. O problema é que, nas pegadas da repórter Malu Gaspar, do Globo, também a Daniela Lima, do UOL, apurou que o Master foi, sim, tema das conversas do Alexandre de Moraes com o Gabriel Galípolo. Nessa hipótese, Fabiola, o que seria apenas uma impertinência se torna objeto de suspeição, quando se sabe que a advogada Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, tinha celebrado com o master do banqueiro Daniel Vorcaro um contrato de 129 milhões de reais, com remuneração mensal de 3,6 milhões durante 3 anos. Então, se a doutora Viviane não fosse mulher do Alexandre de Moraes, e se o seu marido tivesse que analisar esse caso com os rigores que ele aplica a todos os casos que analisa como magistrado, a Polícia Federal já teria sido acionada. Esse caso requer uma investigação. Se a polícia não fizer, uma CPI no Senado fará.
Então, as notas são bem-vindas, Fabiola, mas, a meu juízo, não eliminam a aura de suspeição e a necessidade de apuração. Esse é o risco que correm os magistrados, que não se dão conta de que precisam ter além da imagem imaculada, precisam ter um comportamento acima de qualquer suspeita. Eles, seus familiares, e é tão urgente quanto necessário o código de ética. Agora, não há código de ética que resolva esse problema se os ministros não zelarem pela própria ética. Eles próprios, com código, sem código, está aí a lei de Aloman, a lei que regula o comportamento da magistratura, já prevê todos os cuidados que são necessários para que um magistrado exerça o seu ofício. Então, acho que o caso é muito ruim, Fabiola, para o ministro, para o Supremo e para o país. Mas você acha que pode ter alguma consequência, ô Josias, para o Alexandre de Moraes? Além, claro, da consequência política. Já teve. Já teve? Já teve. A consequência está aí, Fabiola. Nós temos um ministro que acaba de concluir um processo em que ele teve uma atuação notável, um processo no qual foram condenados os golpistas miúdos, os graúdos. O Bolsonaro está agora recolhido à carceragem da Polícia Federal. Então, ele teve um trabalho notável em defesa da democracia, né? Esse mesmo ministro, respeitado por esse trabalho, agora está aí pendurado nas manchetes como um ministro reles, cuja mulher meteu-se lá num contrato com um personagem que até outro dia estava na cadeia, depois foi solto, Daniel Vorcaro. Então, tudo isso num contexto em que o Supremo liberou os seus ministros, os juízes de maneira geral, para atuarem nos processos em que do outro lado do balcão estejam, como advogados, os seus familiares, mulher, filho. Então, é uma atmosfera, Fabiola, que não contribui para a preservação da imagem das instituições. E se essa instituição, que está agora sob questionamento, já temos um monte de dúvidas em relação ao Executivo, o Congresso Nacional está mais sujo do que pau de galinheiro. Se você tem, do outro lado da Praça dos Três Poderes, também o Supremo sob questionamento, e esse tipo de questionamento, né, sobre a idoneidade, a independência dos magistrados, aí completa-se um ciclo, Fabiola, em que todo no triângulo da Praça dos Três Poderes, de um lado o Palácio do Planalto, o Congresso, e do outro o Supremo, estão todos sob questionamento e sob olhares da sociedade que não são os melhores olhares, não são os olhares de aprovação. Então, não é bom, né? Então, as consequências já vieram, Fabio. Já está agora o senador Alessandro Vieira anunciando que, terminado o recesso, vai recolher assinaturas para a composição de uma CPI. Ele acha que é inevitável e necessário apurar esse contrato aí da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, contrato milionário. E não tenho nenhuma dúvida de que o senador recolherá com facilidade as assinaturas necessárias para a instalação dessa CPI.